Olá, estamos de volta com Conexão Futura. Hoje a gente vai conversar sobre uma doença que infelizmente continua crescendo no nosso país, a diabetes. 7,4% da população brasileira, ou seja, mais de 13 milhões de pessoas foram diagnosticadas com diabetes em 2012. Em 2006, eram 5,3% da população. Esses dados são da Federação Internacional de Diabetes. Olha só, hein? Se engana quem acredita que essa doença só chega para uma determinada faixa etária, para uma específica classe social ou só para quem tem histórico familiar. E tem mais. Muitas pessoas nem imaginam que são diabéticas. É preciso muita atenção. Novembro é o mês azul, não é por acaso. É o mês que chama atenção para a doença. Então nós trouxemos para esse bate-papo a Rosane Kupfer, que é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM. E também trouxemos a Andréa Scholl, que é estudante de psicologia, e o Eduardo Fávero, que é angiologista e cirurgião vascular. Você que está em casa, como sempre, é nosso convidado, é nossa convidada. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas. Participe dessa conversa de 3 maneiras, por 3 formas. Pelo nosso Facebook, o Canal Futura Oficial. O nosso Twitter é o @Canal Futura. Ou liga para a gente no 0 Operadora 21 35 23 40 98. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, Andréa. Rosane, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua vinda. Eduardo, seja bem-vindo. Rosane, começo por você. Vamos entender o que é a diabetes. Me conta um pouquinho mais sobre essa doença. Bom, a gente conhece o diabetes pelo diagnóstico de uma glicose alta no sangue. Mas o diabetes é muito mais do que isso, né? Ele, vamos dizer que é um conjunto de doenças até, se a gente puder definir assim. Mas principalmente a pessoa sabe que está diabética quando a glicemia está acima de 126 em jejum ou acima de 200 ao acaso, qualquer glicemia durante o dia, e tem que ser feito através do exame de sangue. Agora, Só tem essa forma de identificação, só através do exame de sangue. Exatamente, só essa forma. Mesmo quando se desconfia pelos sintomas, é obrigatório a confirmação pelo exame de sangue. André, tem um blog, deixa eu mostrar o blog da Andréa, que é o Fala Sério Diabetes. Aqui ela conta toda a história dela e o dia a dia, não é isso? Isso. Me diga o seguinte, quando é que você descobriu que você era diabética? Tem 10 anos, né? Eu tô com 32 anos hoje, eu tinha 22. E assim, fui pega de surpresa, né? Eu estava passando por um quadro estressante na minha vida, que assim, eu não sabia que estava me consumindo tanto, né? Houve um estresse emocional muito grande, que eu vou tentar falar muito rapidamente aqui para vocês. Foi quando meu pai entrou num problema de saúde, né? E ele teve que operar o intestino às pressas e tal, tirar um pedaço do intestino. Aí falaram para mim, ó, se prepara que seu pai está com câncer, vai ter que ir para o INCA, fazer quimioterapia e tal. E aí perdi o chão, né? Eu falei, putz, meu pai vai morrer, vou perder meu pai. E aquilo mexeu muito comigo emocionalmente. E aí, claro, depois estudando, pesquisando sobre o assunto, vinha saber que eu tinha predisposição genética, né, para desenvolver o diabetes. Você tem o tipo 1. Tipo 1. E aí, ou seja, no tipo 1, depois a Rosane pode falar melhor pra gente, existem certos gatilhos que podem vir, né, a vir desenvolver o diabetes. Então, assim, eu atribuí isso e acho que ela pode confirmar, não sei se ela concorda, que um evento estressante pode vir a ocasionar. Vamos trazer Eduardo para esse bate-papo. Antes de explicar isso, Rosane, quero saber a diferença do tipo 1 para o tipo 2. O tipo 1 a gente costuma chamar de insulino dependente, aquele paciente que depende da insulina para controlar os níveis de glicose. Por que ele depende de insulina? Porque o pâncreas dele tem uma dificuldade em fabricar insulina, então aquele organismo está carente de insulina. O tipo 2 a gente chama de não insulino dependente, porque aquele organismo tem insulina, ele apenas é resistente àquela insulina. É como se aquela insulina não funcionasse adequadamente. O tipo 1 é hereditário e o tipo 2 não. O tipo 2 tem uma tendência maior à hereditariedade. O tipo 1 é aquele que se manifesta mais na juventude e o tipo 2 é o que manifesta-se mais na idade madura, apesar de que isso pode se inverter, eu estou falando de tendências. Mas o que há de mais grave para mim que eu vejo na prática, eu que estou na ponta final desse processo, que eu lido muito mais com as complicações do que com o tratamento do diabetes em si, é que
Como o tipo 1 acomete pessoas mais jovens, o paciente tem mais tempo para colher os frutos das complicações. Porque são complicações essas que não vêm a curto e tampouco médio prazo. Médio prazo às vezes sim, mas geralmente vem complicações a longo prazo. Então se você se descobre diabético com 60, 70 anos, quantos anos você tem para esperar essas complicações? Agora, quando você se descobre com 20 anos, tem que ser muito cuidadoso, porque você tem muita estrada pela frente ainda. Rosane? Em parte eu concordo, em parte eu discordo. Vou te dizer por quê. Porque quando a gente faz o diagnóstico do diabetes tipo 2, em geral, é um diagnóstico sempre tardio. Essa doença já existia, pré-existia, há pelo menos 10 anos. Então, é a ponta de um iceberg. O diabetes tipo 2, como ele comentou muito corretamente, é mais observado em famílias, em familiares com diabetes. Então, você já tem uma predisposição sabidamente, antes de ficar, geralmente. Mas, muitas vezes, você não tem a história dos seus pais que faleceram cedo, porque é uma doença que se manifesta, como ele disse, mais na vida adulta mesmo. A partir de 40, 50 anos, ela é mais prevalente. E está associada com a falta de hábitos de vida saudáveis. Isso é a pura verdade. Então, pessoas obesas, sedentárias, principalmente com história familiar, têm uma tendência a ter diabetes por esse processo de resistência à ação da insulina. E outra coisa também que eu preciso desmistificar aqui, que a gente vai falar um pouco de mitos, é que o diabético tipo 2, apesar de quando é feito o diagnóstico, geralmente não necessitar da insulina, ele no decorrer da doença, ele pode vir a necessitar. E a gente vê que os pacientes são muito resistentes a usar a insulina. A insulina faz bem ao diabético. Usar insulina para correção da glicose faz bem, mas tem que ser usada corretamente e não em excesso. Sempre um acompanhamento Sempre médico. com acompanhamento isso é muito importante. Andréia, daqui a pouco a gente volta ao tópico estresse. Tá bom, mas eu quero saber os seus sintomas. Então, quais foram tive os os sintomas clássicos, né? Um emagrecimento assim repentino, perdi uns 10 quilos em 2 meses. Nossa. E aí, na época, eu trabalhava como modelo, desfilava e as pessoas falando, você não está comendo, você não está para ser modelo. Pelo contrário, a gente come muito quando a glicemia está alta. Eu falei, não, gente, não estou fazendo dieta. E fazia muito xixi e bebia muita água. Então, eu tive esses 3 sintomas clássicos, né? Minha família ficou muito preocupada. Aí, minha mãe que alertou, ela até achou que eu estava com anorexia, de tão magra que eu estava. Né, que eu emagreci muito. Não, é sensacional, o exemplo dela é típico, característico, né? As pessoas não pensam em diabetes nessa fase da vida, né? Ninguém vai pensar numa doença como diabetes numa fase muito jovem. Eu desconhecia, não sabia nem que era. Mas a verdade é que os sintomas surgem muito mais abruptos do que no tipo 2. Você identifica exatamente isso. A pessoa fica com muita sede, urina muito, porque a glicose sai pela urina e leva a água. Então a pessoa desidrata, fica com muita sede e muita fome também, porque o organismo se ressente da falta daquela glicose. Então você come muito e emagrece, que aliás é o sonho de toda modelo. Não até, né? Muitas eu devem até cheguei a participar de concurso de Miss nessa época. Pois é, mas a verdade é que o organismo fica muito fraco e tem que ser tratado com insulina imediatamente. Vamos trazer os nossos telespectadores para dentro desse papo. Você que está em casa, no trabalho, no banco, participe. Tem 3 formas de entrar em contato com a gente. Pelo nosso Facebook, o Canal Futura Oficial. O nosso Twitter é o @Canal Futura. E você pode ligar para a gente no 0 Operadora 21 35 23 40 98. O Wagner Schutz. Wagner, obrigado pela sua participação, hein? Olha o que ele diz. É sempre muito bom participar desse programa. Wagner, obrigado mais uma vez. Eduardo, os pés são uma das maiores preocupações de quem tem a doença. Por quê? Quais os principais cuidados que é preciso ter com essa região? Tiago, os pés são afetados porque a circulação é afetada. Então, toda a circulação de um paciente diabético, depois de muito tempo de doença, ela está afetada. O que tem de peculiar em relação ao diabetes é que ele tem predileção por afetar a microcirculação. Então, quanto mais fino é o vaso, mais sujeito a estar doente ele fica. E uma área corriqueira onde a gente tem microcirculação danificada são os pés. Então, o que acontece num pé de um paciente diabético é falta de oxigenação. O sangue chega até o pé, mas não chega em quantidade adequada.
Um tecido mal oxigenado é um tecido sujeito a feridas, sejam elas espontâneas ou sejam elas mediantes a um traumatismo, mas um traumatismo que pode gerar uma ferida que não cicatriza justamente pela falta de oxigenação. Você tem uma ferida no seu pé, você precisa de uma série de estruturas que cheguem até essa ferida para cicatrizá-la, para protegê-la de infecção, que vão através do sangue. Se não chega o sangue, não chega nada disso. Então, uma ferida aberta no pé de uma pessoa, quanto mais tempo ficar aberta, mais tempo ela vai se configurar num convite a uma bactéria para causar uma infecção. Então, o diabético ele tem que evitar ao máximo o ferimento nos pés, medidas simples, como cuidado ao cortar a unha, evitar de cortar os cantos da unha para não tirar um bife, manter aquele pé sempre seco, secar bem durante o banho, talvez um talco entre os dedos para impedir umidade, impedir uma frieira, rachadura, que é a porta de entrada para a bactéria. Se preocupar com o tipo de calçado ele vai usar, porque um calçado desconfortável cria uma bolha vira uma ferida. Tentar, na medida do possível, estar sempre com esse pé protegido, porque se você está em casa descalço e dá uma topada na quina da cama, você se machuca. Se você tiver calçado, você não se machuca. Então, a princípio, evitar ao máximo feridas nos pés. Uma vez que ela aconteça, porque ninguém está livre de que aconteça, procurar o seu médico rapidamente, porque é um tipo de paciente em que frequentemente a gente começa com tratamento com antibiótico antes mesmo de ter sinais clínicos de infecção. Quais são os... Tem um Você fator... quer complementar? Quero complementar. Tem um fator complicador no diabético de longa duração que a gente chama de neuropatia diabética. Ou seja, o diabetes pode acometer esses nervos periféricos e causar uma diminuição da sensação, da sensibilidade nos pés. Então, como ele falou, para evitar machucados, sapatos confortáveis e também olhar se não tem uma pedrinha no sapato, porque pode haver diminuição ou perda da sensibilidade por essa neuropatia. Então, em geral, o fator complicador da ferida no pé, que agrava mais ainda o paciente, é essa neuropatia. Mas o pé é uma dessas regiões. Nós temos, enfim, um corpo inteiro que é preciso de cuidados. Como é que a gente pode se proteger? Como é que você se protege para que não haja problema com o seu corpo? Como o doutor Eduardo falou e a doutora Rosane, eu sempre tenho cuidado de usar sapatos confortáveis, né? Hoje, gente, especial para o programa, não ando sempre com esse saltão na rua, né? Confesso. Então, assim, fazer exercício físico sempre com tênis e uma meia bem confortável para estar cuidando, né? Um mito que foi apontado pelos nossos telespectadores nas redes sociais é o seguinte: educação física, ou seja, exercícios físicos, são proibidos ou são liberados? Como é que é a sua vida como atleta? Bom, nesse ponto, assim, eu sou super ativa porque eu sou preocupado com a minha saúde, né? Então, eu faço academia, faço caminhadas na praia também. Então, assim, sempre que eu posso eu estou ativa, porque exercício físico ajuda muito, inclusive, né, o diabético, porque ele mantém os níveis de glicemia dentro do limite, né? Então, assim, é essencial que o diabético faça exercício físico. E alimentação? Não, o que acontece é o seguinte: a gente procura tratar o diabético de forma que ele possa ter uma vida normal, né? Uma ingestão calórica adequada, fazer exercícios. Tem diabéticos que são atletas, que fazem alpinismo, não é para todo mundo. Evidentemente, quanto mais arriscado o tipo de atividade física, mais cuidados ele tem que ter. Então, o paciente tem que ser uma pessoa consciente para acompanhar seu tratamento no dia a dia, para poder ter uma vida normal. Essas complicações que a gente está citando aqui, em geral, elas ocorrem com quem não controla o seu diabetes. Então, o conselho que a gente dá sempre é: cuide do seu diabetes. O paciente, ele aprende a cuidar do próprio diabetes, porque o médico não está 24 horas do lado dele. Então, ele tem que fazer, no caso do paciente com diabetes tipo 1, que toma insulina várias vezes ao dia,